Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o CISEAPRO para calcular as estatísticas de um experimento em fatorial com 3 efeitos. Para isso, inicialmente abra o programa. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa CISEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Caso você não tenha o ícone no desktop, porque foi retirado por algum motivo, vá ao diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta chamada CISEAPRO. Dentro de CISEAPRO, o arquivo ciseapro.exec. Dê um duplo clique nesse arquivo para abrir o programa. Com o programa aberto, verifica-se que na parte superior dele encontra-se um menu suspenso e que esse menu é formado por vários itens. Por exemplo, o item arquivo, ele possui várias rotinas de como, por exemplo, criar um arquivo novo, apagar, importar, exportar e por aí vai. Os outros itens, de uma forma geral, são direcionados para a estatística aplicada propriamente dita. Para a gente trabalhar com a rotina fatorial com 3 efeitos, busque o item ANOVA. Ao encontrar, clique nesse menu, nesse item do menu, busque análise paramétrica, 3 variáveis, fatorial 3 efeitos. Com o formulário aberto, nós sempre recomendamos aos usuários do CISEAPRO que não tem muita intimidade com essa rotina, pressionar esse botão de interrogação, que vai ser aberta uma caixa explicando como é o fatorial 3 efeitos. Mas uma explicação sucinta que dá para entender. Além desse tipo de explicação, ele é apresentado 2 exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2. Assim como você fazer para pegar a sua massa de dados, a massa de dados que você obteve no seu experimento e colocar adequadamente no programa CISEAPRO. Porque se isso não for feito corretamente, o CISEAPRO não vai abrir, não vai realizar a rotina para que ele foi criado. Bem, esse experimento é um experimento em fatorial. Obrigatoriamente o pesquisador testou 3 variáveis, em que ele testou a variável espécie, ração e fertilizante. Então, na espécie, ele utilizou 3 espécies. Isso pode ser cultivar 1, 2, 3, pode ser espécie de peixe 1, 2, 3, pode ser o que você achar conveniente aqui. Ração pode ser formulações de ração comercial A, B, C, o que você também achar conveniente para ser aplicado aqui. E 3 formulações de fertilizantes, uma formulação nitrogenada, uma em que foi usado nitrogênio e fósforo, e uma outra, o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Esse experimento avaliou o ganho de peso de uma determinada
de um cultivar, ou de uma determinada espécie de peixe, ou de uma determinada espécie de galinha, ou seja, vamos dizer, o que você pesquisou, né? Bem, então a massa de dados chegou nesse formato. Não me interessa, como se diz, que formato chegar. O importante é que você coloque ele no formato para que o programa CISEAPRO consiga ler. Então, para isso, você vai ter que criar um arquivo novo, né? Para isso, vai em arquivo, novo e crie. Então, ele está dizendo, você vai ter que criar 1, 2, 3, 4, 5 vetores, e dentro desses 5 vetores colocar todas essas informações. Então você vai criar um vetor que ele está chamando aqui de resposta, um vetor que estão localizados os dados do seu experimento. Aqui poderia ser GP, ganho de peso, não é? Ou pH, ou altura, o peso final. Bem, você é que diz que nome atribuir a esse vetor. Aqui é um vetor ração, porque ele testou as rações A, B, C. Aqui é um vetor onde ele vai qualificar as espécies, espécie 1, 2. Aqui é um vetor que ele vai qualificar o uso de fertilizantes N, NP, K e NP, e aqui número de repetições, o número não, as repetições, foi repetição 1, repetição 2 e por aí vai. Então gera-se o arquivo, grava-se, ele pegou esse exemplo, nomeou de exemplo 70, que é o que nós vamos utilizar para apresentar a rotina do CISEAPRO, a rotina fatorial. Para abrir o exemplo, o arquivo exemplo 70, pressione o botão selecionar arquivo. Ao pressionar esse botão, é aberta uma caixa do Windows para você abrir o programa, buscar o programa e abrir. Se você digitou, vamos admitir que na sua pesquisa você digitou ele em um outro diretório daqui, então direcione ele para o diretório que contém o arquivo que você está trabalhando. Como aqui é um arquivo do programa, nós sempre colocamos ele em CISEAPRO dados. Aconselho também a utilizar esse diretório para colocar os seus arquivos. Então vamos abrir o exemplo 70. Como ele não está aqui nessa janela superior, vamos rolar a janela até encontrar o arquivo 70. O arquivo 70 encontra-se aqui. Para eu abri-lo, dou um duplo clique nesse arquivo ou seleciono ele, clicando uma vez e pressiono o botão abrir. Abrir o programa. Certifique-se de que o programa que você abriu é exatamente o que você está querendo trabalhar. É o exemplo 70. A próxima instrução é você dizer ao programa se o delineamento experimental foi um delineamento inteiramente casualizado ou em blocos casualizados. Esse experimento foi feito inteiramente casualizado, de acordo com o que foi dito na caixa de dúvida. Experimento inteiramente casualizado. Vamos agora selecionar as variáveis nas janelazinhas, né? Então, para isso, ele está me pedindo o primeiro vetor, o vetor que contém as respostas do seu experimento. Então, nessa janela, clique nela, é aberta essas informações de resposta e repetição. Ele abriu esses dois porque todos os dois são alfanumérico. Então, nós sabemos que no vetor resposta é que contém, vetor resposta, os dados do meu experimento. Ele aqui já está propondo se você vai querer utilizar um transformador, não é? Porque esse tipo de transformador que encontra-se aqui não tem efeito nenhum. Você veja que aqui ele está dizendo, pegue o vetor, cada elemento do vetor e some K.
para cá igual a zero. Você veja que é pegar esse valor, botar zero, mais zero, mais zero, mais zero, ou seja, você não está alterando os valores disso daqui. Então, não vamos alterar, vamos deixar do jeito que está. E aqui você vai selecionar quem são as variáveis 1, 2, 3. As 3 variáveis que você testou. Não tem nenhuma influência se você botar a variável 1, ração, ou fertilizante, ou espécie. Não faz nenhum tipo não tem nenhum tipo de influência nisso. Então, vamos colocar a variável espécie, a variável ração e a variável fertilizante. Né? Se você selecionar uma variável 2 vezes, ele vai reclamar. Vamos deixar assim, ração, você vai ver que ele vai reclamar. Quem é a repetição? A repetição é o vetor que nós denominamos de repetição, não é? Que é isso daqui. Vamos pressionar o botão OK e ele diz, a variável indicadora do tratamento foi selecionada mais de uma vez, ou seja, tem algum erro aqui. Aqui está errado, então fertilizante. Finalize. Ele está apresentando aqui as especificações de que o experimento foram repetidos 2 vezes, existem 2 repetições, a espécie tem espécie 1, 2, 3, a ração foi testada, a ração A, B e C, e o fertilizante, aqui tem uma falha, já estamos detectando uma falha no programa, né? Que aqui devia aparecer o vetor com esse nome aqui, fertilizante, fértil, deveria estar aqui, não essa espécie, né? Então isso na próxima correção do software, com certeza iremos abordar, vamos trocar isso daqui, ajeitar isso aqui. A informação está correta, sim. Então ele já fez todos os cálculos necessários para que você possa apresentar um diagnóstico do seu trabalho, do seu experimento, né? A primeira tela é a tela da ANOVA principal, né? Em que ele bota os valores de cada variável, variável 1, 2, 3, ele está dizendo aqui que a variável 1 é espécie, a variável 2 ração e a 3 fertilizante, como você estabeleceu aqui. Então ele está dizendo os graus de liberdade e se de uma forma geral possui diferença significativa ou não. Para você verificar isso, basta que o número que se encontra aqui, ele seja menor do que 0,05. Se for menor do que 0,05, sim, tem diferença estatística. Se for maior, não tem diferença estatística. Então, provavelmente, V1, que é espécie, não tem diferença significativa. Agora, poderíamos também olhar o seguinte, isso daqui é o efeito médio, levando-se em consideração as 3 rações e os 3 fertilizantes. É como se eu dissesse a média daqui para esse, comparado com a média do E2 todo, com isso aqui, e do E3 todos esses, né? Porque é uma interação muito grande aqui. O ideal é ver 1 a 1 no quadro de interação, né? Para a gente, desse quadro aqui, a grande informação está no tratamento, né? A fonte de variação tratamento. Ele está me dizendo que pelo menos um tratamento difere dos demais. Agora, se você quiser saber exatamente quem é o tratamento que difere ou não, você tem que entrar nessas outras informações. Vamos avaliar o efeito médio dos tratamentos. Então, veja que aqui está dizendo efeito médio. Então, eu estou avaliando espécie. Dentro de espécie, a espécie é 1, 2, 3. Dentro, eu estou dizendo aqui, espécie 1 para a espécie 2 são iguais estatisticamente. Mas volto a repetir, aqui é uma média, esse valor 5,63 é a média da espécie 1, utilizando ração A, B, C, fertilizante é N, NPK e NP. A média disso daqui, tudinho para 1, é igual ou não a média disso daqui, levando em consideração tudo isso aqui,
Então você tem o efeito médio de cada um, né? Se você quiser mais detalhes ainda desses quadros, você vem na interação. Aí aqui você pode olhar cada um individualmente, né? Que aqui vai dar um monte de observações que você tem que especificamente vir aqui e procurar saber o que é que você está fazendo para ele dizer se existe ou não existe uma diferença significativa entre o que você está comparando. Então aqui ele está comparando a espécie 1, 2, 3 a utilizar a ração A, B e C. E mesmo assim esse quadro ainda é um quadro que não está levando em consideração o que? O fertilizante. Então aqui é a média dos fertilizantes. Okay? Bem, se você quiser essas informações gravar ou imprimir, você tem que pressionar o botão gerar relatórios, aberta essa janela, né? Então se você quiser imprimir essas informações, pressione o botão imprimir, que ele manda todas essas informações para uma impressora local. Caso você queira gravar esses resultados, pressiona gravar, ele abre um diretório, um CISEAPRO texto, é onde ele vai guardar todas as informações com formato TXT no seu computador. Você vai dar um nome a esse arquivo, então tem que digitar um nome aqui, e depois você pode simplesmente abrir esse arquivo, ler novamente, importar para o seu processador de texto o que você convier para o seu trabalho, né? Uma outra coisa que a gente recomenda também, por exemplo, se você já tem o seu processador de texto e você quer incluir essas informações no seu texto, abra o seu processador de texto, selecione, foi o que eu fiz, coloquei o mouse aqui, estou arrastando até o final, selecione todas essas informações. Uma forma também bem prática de fazer isso, você clica em qualquer ponto aqui, com os botões do seu computador, Ctrl A, você veja que selecionei tudo. Ao selecionar tudo, eu faço Ctrl C, C de copiar. Copie essas informações, bota o cursor do mouse no ponto lá do processador de texto, no canto onde você quer que essas informações vai, e pressiona Ctrl V. Ao fazer isso, todas essas informações vão já diretamente para o seu processador de texto. Bem, nós esperamos que este vídeo tenha minimizado algumas dúvidas que você poderia ter para utilizar o CISEAPRO em experimentos fatorial com 3 efeitos. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.